Nesse vídeo eu vou falar da queda extremamente acentuada que o dólar está tendo desde o começo desse ano e também eu vou contar se isso é uma oportunidade ou não de investir em dólar. Antes de falar da famosa doleta aqui no canal, cara, queria pedir para você se inscrever aqui, para você me incentivar a eu continuar fazendo esse conteúdo de ótima qualidade que eu trago para vocês, porque eu tô reparando que tem muita gente que tá vendo os meus vídeos, mas tá esquecendo de se inscrever. Então, cara, não esquece aí de se inscrever. E se você também curte esse conteúdo, também de deixar um like aqui no canal, para eu saber que vocês estão curtindo esse conteúdo mais temporal que eu tô trazendo, né? Essa queda do dólar tá acontecendo exatamente nesse momento. Tá, mas vamos lá, né? O que tá acontecendo que o dólar tá caindo tanto? Tem a ver com Rússia e Ucrânia lá na Europa, tem a ver com preço de commodities, inflação, o que pode ter gerado isso? Realmente tem muitos motivos, na verdade não são muitos, mas eles acabam sendo um pouco complexos, então eu vou trazer isso daqui de uma forma muito didática, mas antes eu vou fazer uma pequena introdução do que vem acontecendo nesses últimos tempos para o dólar ter caído tanto. Se você for parar para pensar, na verdade não faz tanto sentido o dólar estar se desvalorizando frente ao real. Por quê? Porque a gente está com um recorde de inflação, a gente tem aí o conflito também da Rússia e da Ucrânia lá na Europa, que, isso daí não para de dar conflito, mas se a gente for pegar aí o dólar desde o dia 18 de janeiro até hoje, ele teve uma queda de aproximadamente 10%, e cara, isso é muita coisa para um período tão pequeno. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for pegar outras moedas que também, se valorizam e desvalorizam frente ao dólar, todas essas outras moedas e até moedas muito mais fortes do que o próprio real aqui do Brasil estão se desvalorizando frente ao dólar. Existe um índice que chama Dollar Index. E o que é isso, né? Só para eu te situar um pouco melhor. Cara, é um indexador que tem aí muitas moedas fortes que mostram a relação do dólar com essas moedas. Então você tem aí euro, iene japonês, libra esterlina, você tem aí moedas muito mais fortes do que o nosso próprio real e você tem a comparação do dólar com elas. E cara, a gente consegue ver que o dólar vem se valorizando frente a todas essas outras moedas. Se a gente pegar lá de maio de 2021 até hoje, o dólar não parou de subir e inclusive deu um pico por conta aí dessas tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Só que aí você se pergunta, tá, frente a outras moedas que são muito mais fortes que o real, o dólar tem se valorizado, só que frente ao real ele tem se desvalorizado. Qual que é o sentido disso? Cara, existem alguns motivos e é agora que eu trago esses motivos para vocês do porquê o dólar tem se desvalorizado tanto nesses últimos meses. E é o seguinte, existe um forte fluxo de investimento estrangeiro entrando no Brasil. Se você for pegar, só em fevereiro já teve quase 20 bilhões e só nesse ano de 2022 já teve cerca de 52 bilhões também de reais entrando no Brasil através de estrangeiros. E se a gente for pegar uma retrospectiva de 2020 e de 2021, o movimento foi completamente o contrário disso. Você via muitas pessoas aqui tirando dinheiro do Brasil, porque, teve a pandemia e tudo mais. Então isso fez com que os investidores estrangeiros tirassem o dinheiro deles daqui e também com que pessoas brasileiras investissem mais no exterior. E aí, por que isso está acontecendo nesse exato momento, Por que a gente está tendo um fluxo tão forte de investidores investindo no Brasil e não o contrário que nem foi em 2020 e também em 2021? Existem 3 motivos principais para isso e eu vou trazer cada um deles para vocês, você pode ficar muito tranquilo. O primeiro motivo, com certeza você já ouviu falar que isso ajuda o fluxo de dólar entrando aqui no Brasil, mas caso você não saiba, também não tem o menor problema, que é a alta dos juros aqui no Brasil, a nossa famosa taxa Selic. Desde março do ano passado, lá de 2021, a gente vê aí um aumento na taxa Selic, não um aumento de 2% para 10%, mas um aumento de 2, 3, 4, 5%, e aí desde março a nossa taxa vem aumentando cada vez mais. Isso que, detalhe, se você não viu meu vídeo que eu falei sobre a taxa Selic aqui, você tá perdendo, porque lá eu trago, uma análise muito boa, mas também só trazendo aqui alguns pontos importantes que, cara, com certeza essa taxa Selic, com certeza não, com certeza foi meio forte, mas o mercado espera que a taxa Selic ainda tenha um certo aumento, que ela bata ali por volta dos seus 12%, tem gente falando até de 13%, mas ainda deve ter mais um aumento de 2 vezes da taxa Selic nesse ano de 2022. Então dá para fazer uma comparação muito simples. Quando a gente abaixou a nossa taxa Selic lá no começo da pandemia, lá em 2020, cara, o dólar disparou, tanto que antes da pandemia o dólar tava ali entre seus R$4. Mas agora que a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros voltou a subir, o dólar
também voltou a cair, ou seja, eles têm um movimento inverso. E caso você não saiba, isso acontece porque muitos investidores veem um prêmio maior investindo aqui no Brasil, que aí já condiz com o risco que eles têm, porque aqui no Brasil a gente tem muita instabilidade política, todos esses problemas que você já sabe. Então, pelo fato da taxa Selic ter aumentado, agora outros investidores veem mais prêmio no Brasil e isso faz com que o dólar abaixe. Então esse foi o primeiro motivo, você entendeu por que a alta dos juros influenciou na queda do dólar. Passando para o nosso segundo motivo, cara, a nossa bolsa de valores está extremamente descontada em relação a outras bolsas que a gente vê no mundo. Se a gente for pegar aqui um ETF da bolsa dos Estados Unidos que replica o índice Ibovespa, ou seja, pensa que é mais ou menos um IVVB11 só que para eles, né? É um ETF que replica o índice Ibovespa, só que tá lá na bolsa dos Estados Unidos. E caso você queira saber, esse ETF chama EWZ. Cara, do preço máximo que esse ETF bateu lá no começo, antes da pandemia, lá no comecinho de 2020, até hoje teve uma queda mais ou menos aí de 30%. E aí, se você para pra pensar, cara, a nossa bolsa ainda não voltou para os patamares que ela estava antes da pandemia, certo? A gente estava batendo 130 mil pontos, a gente estava lá em cima. Hoje a gente está por volta dos 110, 115 mil pontos. E se você for pegar outras bolsas em relação à nossa, como a dos Estados Unidos, bolsas da Europa, essas bolsas já voltaram a subir porque esses países já voltaram a funcionar muito mais do que o Brasil. Ou seja, qual que é o movimento que os investidores fazem que realmente faz sentido? Cara, esses investidores investiam aqui, isso daqui valorizou, eles vendem para conseguir esse lucro que eles tiveram com essa valorização e aí eles colocam o dinheiro onde deve valorizar, onde ainda deve voltar ao normal, que nesse caso é aqui o Brasil. É um pensamento realmente muito simples que você consegue ter aí só pensando literalmente na teoria. O que valorizou você vende para conseguir o seu lucro e aí depois você investe no que está descontado para conseguir lucrar no futuro. Então é esse o pensamento que os investidores estrangeiros estão tendo frente ao Brasil. O que, se você parar para pensar, também é bom pra gente, mas eu vou tocar nesse assunto no último tópico que eu já vou falar para vocês. Então, o nosso último tópico aqui que eu tenho para falar, mas antes não esquece, de meter o dedo nesse like, que esse conteúdo aqui tá de qualidade, realmente tive que fazer uma pesquisa para ir atrás disso tudo. E tô falando que vocês não estão se inscrevendo no canal, vocês vão perder conteúdo bom. Se inscreve aí e vamos pro nosso último tópico. Então, o terceiro motivo aqui, alta do preço das commodities. O que isso tem a ver com o dólar, né? Deixa eu explicar. Olha, existem alguns motivos que fizeram com que as commodities aumentassem muito de preço. Esses dois são, primeiro, o aumento descontrolado da inflação, e não só no Brasil, no mundo todo depois, né, nesse período pós-pandêmico. E o segundo motivo são as tensões entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia é um dos produtores mais importantes de commodities para a Europa. Se eu não me engano, a Rússia aí importa mais ou menos 40% das commodities que tem na Europa, se eu não me engano é gás natural. Então o que isso quer dizer? Com a tensão entre Ucrânia e Rússia, a Rússia simplesmente cortou isso, o que fez com que a Europa precisasse de mais commodities e aí eles tiveram que procurar em outros lugares, como, mais uma vez, o Brasil. E se você for parar para pensar, a nossa bolsa tem, assim, uma enorme composição de commodities. Com isso, inúmeros investidores veem, mais uma vez, a Bolsa do Brasil como uma oportunidade de investimento. E aí você me pergunta, tá, mas se os investidores lá fora estão achando que é uma oportunidade boa de investimento agora no Brasil, será que não é uma boa investir na nossa bolsa, que nem eu falei para vocês? Porque já que os caras estão trazendo o dinheiro deles para cá, deve ser porque alguma coisa tá interessante. E aí eu posso dizer que você tá parcialmente certo e não totalmente certo. Por quê? Porque sobre o que é esse vídeo? A queda do dólar. Se o dólar tem uma queda, quer dizer que você pode se expor a essa moeda por um jeito mais barato do que antes, do que, por exemplo, em 2021. Então você tem duas visões aqui muito importantes. A nossa bolsa estando descontada e também o dólar tendo uma desvalorização muito grande. E aí o que então você deve levar em consideração para fazer os seus investimentos nesse exato momento, nesse cenário macroeconômico do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos, de tudo? Cara, você tem que levar em consideração que para você tem mais peso. Se para você é mais importante investir em empresas norte-americanas por conta da eleição que está super polarizada, por conta dos problemas que tem no Brasil, por conta do dólar ser uma moeda mais forte, cara, vai lá e investe. Agora, se você também acha importante comprar empresas aqui no Brasil tão desvalorizadas, que tendem aí no longo prazo a se valorizar muito mais,
também põe um pouco de dinheiro aqui. Se não precisar fazer um e não fazer o outro, você pode investir um pouco no Brasil, um pouco fora do Brasil, você pode tangenciar entre os dois, mas lembre sempre que a diversificação é o ponto-chave para você não perder dinheiro em momentos como esse que a gente está de crise. Com esse vídeo eu espero que você tenha entendido por que o dólar tá com uma queda tão grande e também eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.